Os outros dois não estão ali? Beleza. Aleluia. Abre lá comigo, vamos para Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21. Mateus 18, a partir do 21. Nós vamos ler até o versículo 35. Diz assim as Escrituras Sagradas: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Versículo 23, agora, Jesus começa a explicar, depois de ter falado sobre o número de vezes de liberação de perdão, que refere-se também ao número de vezes que uma pessoa pode errar comigo, ou eu errar com ela. Ele traz a partir do versículo 23, uma realidade do reino dos céus. O reino dos céus funciona nesse padrão. O reino dos céus tem este comportamento, tem esta verdade, tem esse princípio. E ele diz: o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos refere-se a aproximadamente 20 milhões de reais. Na época, há 2.000 anos atrás, não tendo este servo como pagar essa dívida de 20 milhões de reais aproximadamente, não tinha como fazer esse pagamento. Então o senhor deste servo deu a seguinte ordem: venda este homem, vende a mulher dele, vende os filhos, vende tudo que ele tem, para eu não ficar com perca total, e assim a dívida de alguma forma seja paga. Então, diante daquela realidade, o servo caiu aos pés dele e implorava àquele rei: tenha paciência comigo, me dá uma chance, me dá uma oportunidade, espera um pouco, eu vou pagar tudo ao Senhor. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e disse: cara, você não tem como me pagar, é impossível para você conseguir fazer o pagamento dessa dívida que você tem comigo. Vai embora. Quer saber? Eu estou te perdoando essa dívida, você não precisa mais me pagar ela. Saindo dali, porém, verso 28, este homem que foi perdoado, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, um outro servo também, e este conservo devia para ele 100 denários. Ele devia aproximadamente 20 milhões e não tinha com o que pagar. E agora ele encontra alguém que está devendo para ele, que lhe deve 100 denários, 75 reais. Agarrando, começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que você me deve, miserável. Então o conservo fez a mesma coisa que ele diante do rei, caiu aos seus pés e falou a mesma coisa: tenha paciência comigo, espera um pouco, dá uma chance, cara, eu vou pagar você, eu não posso agora, não tenho agora, mas eu vou te pagar. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, falou: negativo, você está me devendo e você vai preso.
E você só vai sair da prisão quando você quitar essa dívida. Os seus companheiros viram o que aconteceu, ficaram muito tristes e foram lá falar com o rei, falar com o seu senhor, tudo que tinha acontecido. Falou, cara, o cara veio aqui, te devia uma dívida impagável, o senhor teve compaixão porque ele pediu misericórdia. Ele pediu tempo, ele perdeu a oportunidade, e o senhor foi além do que ele pediu. O senhor quitou a dívida, o senhor perdoou a dívida, disse que ele nem precisava pagar mais. Mas ele saiu daqui, encontrou o cara que devia, comparado a ele, nada. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse, cara, que história é essa aí que você fez? Você é um cara mau, você é um servo malvado. Eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu servo? Você pediu por compaixão e recebeu. Por que você não demonstrou compaixão ao seu servo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, aquele rei, o seu senhor, entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Colocou ele também aprisionado, até que ele lhe pagasse toda a dívida. À medida que ele mediu, ele foi medido. À medida que ele cobrou, ele foi cobrado. A compaixão que ele não deu, ele acabou não recebendo. Lembre-se que Jesus está dizendo, o reino dos céus é semelhante a isso. O reino dos céus traz essas colheitas na vida das pessoas. O estado do seu coração, a forma que você age, olha, julga, deve, cobra, perdoa ou não, faz com que isso seja redirecionado a você. Agora, olha que preocupante o versículo 35. Assim também, o reino dos céus funciona assim. Assim também o meu Pai que está no céu fará com você, se do íntimo, se no interior, se lá no profundo, se no seu coração, não perdoarem cada um ao seu irmão. Feche seus olhos um pouquinho, curva a cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora para que o Senhor olhe para o nosso íntimo. Nós olhamos agora para o nosso íntimo. Nós sabemos, Senhor, que no nosso coração, no nosso espírito, é o lugar onde flui vida, é o lugar onde o seu espírito está, onde o seu espírito habita, onde temos comunhão com o seu espírito, e nós não queremos, Senhor, no nosso íntimo, no nosso coração, impurezas, pesos, injustiças, cobranças, Senhor, em situações que nós mesmos precisamos ser perdoados, ou já fomos perdoados, ou porventura viremos a necessitar de perdão. Olha, Senhor, para o nosso íntimo nessa noite, Deus, em nome de Jesus, nós não queremos viver a realidade deste versículo, nós não queremos, Senhor, estar na dependência, na necessidade do Teu perdão, e não receber, porque somos pessoas que julga, condena e aprisiona. Teu Espírito Santo tenha misericórdia, compaixão de cada um de nós nessa noite, e fale ao nosso coração. Todo aquele que recebe essa oração diz amém, e dá um aplauso igual de arena para Jesus aí, bem forte, vamos lá. Aleluia. Bom, nós estamos vindo, não muito tempo, de uma revisão de vidas. O revisão de vidas é um lugar, né, que nós falamos sobre, falamos sobre perdão, tanto de perdão que nós precisamos, que nós necessitamos, né? A gente estuda, reconhece, aprende o que é certo, o que é errado, reconhecemos aquilo que erramos e nos movemos em arrependimento e quebrantamento diante de Deus, para Deus nos perdoar. Temos um momento no revisão onde nós fazemos o mesmo mover,
a mesma atividade em direção àqueles que nos feriram e decidimos perdoar. Não faz, repito, muito tempo que viemos do Revisão. E hoje nós temos na sequência de série do Arena, esse tema. E a primeira pergunta é: será necessário falar a respeito de perdão, sendo que, inclusive, além do Revisão, viemos também da Santa Ceia, onde lembramos, do que Jesus fez por nós para nos perdoar. Olhamos para dentro de nós mesmos, analisamos a nossa vida, reconhecemos nossos erros e falhas, renovamos a nossa aliança com Deus. Então, será necessário falar de perdão mais uma vez? A realidade é que Jesus aumenta esse nível em número, de quantidade de vezes que nós precisamos perdoar, porque é um desafio constante. Constantemente as pessoas vão errar conosco, e não apenas várias pessoas vão errar com a gente, nos desafiando a perdoar, mas a mesma pessoa pode e provavelmente vai errar muitas vezes com a gente não só perdoa muita gente, a gente perdoa também gente muitas vezes. Dá um parabéns a você aí, porque você tem um coração perdoador. Aleluia! Deixa eu te dar algumas estatísticas curiosas aqui a respeito do perdão. Acredita? Tem estudos que se aprofundaram em mais de 200 mil pessoas ao longo dos anos para analisar, para somar, para perceber a quantidade de vezes que uma pessoa precisa de perdão e precisa também perdoar. Existem, são chamados por esse estudo de microtransgressões. Microtransgressões é aquelas coisas assim, bem de boa, que a gente, ao invés de levar para um nível profundo de perdão, a gente simplesmente olha e diz assim: cara, foi mal. É ou não é? Aquelas coisas mais básicas assim: pisei no pé do irmão, foi mal. Estamos aqui pulando numa arena e de repente eu dei uma cotovelada na boca do irmão, foi mal. Então são pedidos de desculpas, pedidos de perdão que nós fazemos assim, pequenos. Você acredita que o estudo identificou que uma pessoa pede essas micro desculpas ou micro perdões em uma média de 10 vezes por dia? Eu nunca fiquei contando quantas vezes eu fui perdoado no dia, Só sei que nós estamos em crédito, aleluia, glória a Deus. E a nossa tendência é focar nas coisas mais graves, não é? Focar naquilo que é mais perigoso. Poxa, eu sei que alguém está muito triste, está muito bravo comigo, alguém não está me olhando direito, alguém não está falando comigo direito. Poxa, eu vacilei, aquilo foi grave. A nossa tendência é essa. Mas perdão é perdão, dá um glória a Deus aí, dá um glória a Deus, porque tem perdão para nós. Então, se você coloca esses micro pedidos de 10 vezes por dia, você vai ver que um ano tem 365 dias, então você chega aí a mais de 3.500 pedidos de perdão que você faz num ano. Então, se você precisou de 3.500 perdões no ano, nós estamos em abril, meio de abril, vamos colocar só até janeiro, fevereiro, março. Então um terço do ano, você já gastou aí pelo menos mil foi mal, 1.000, desculpa aí, 1.000 que vacilo, cara, foi mal, me perdoa, me desculpa, você já foi perdoado bastante até agora. Quero um aplauso a Jesus pelo benefício do perdão, amém? Cerca de 75% das pessoas, glória a Deus que nós estamos aqui entre os 25%, fora desse estudo, porque cerca de 75% das pessoas cometem mentiras sociais. É aquelas mentiras assim que você vê que as pessoas, não nós aqui, não o Arena, quero um glória a Deus aí pelo Arena, não nós no Arena, a gente não mente, mas desses 75%, 75% das pessoas contam em média 2 mentiras sociais por dia. 2 mentiras, aquela mentira santa. Mentira santa, não existe mentira santa, Jesus falou que o pai da mentira é o diabo. Então, esse fruto, essa filiação
Essa filiação não está em nós. Essa pessoa que conta em média 2 mentiras por dia, imagine, né, final do ano ela tem mais de 700 mentiras aí, que ela precisa de perdão, ou pelo menos, chega se você é um crente que está dentro desses 75%, pelo menos a cada mês, chega no culto de Santa Ceia, você tem ali 2 por dia, pelo menos 70 mentiras brancas, 70 mentiras santas que você precisa de perdão naquele mês. Gente, 30, está amarrado em nome de Jesus, né? Levanta a sua mão e fala assim, aqui não. Fala bem forte, fala aqui não, em nome de Jesus. Olha só o que esse estudo descobriu, que os relacionamentos mais íntimos, casais dentro da família, tem pelo menos 2 BO por semana. Pastor, esse estudo aí está por fora. Lá em casa é pelo menos 2 por dia. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado em nome de Jesus. Não, pastor, está por fora esse estudo. Lá no meu trabalho é 2 de manhã, 2 de tarde, e quando tem hora extra, tem mais 2, que o povo já está cansado e estressado. 2 conflitos por semana. Agora você imagina colocar uma realidade dessa, um casal ou uma família vivendo 50 anos juntos. São mais de 5.000. Às vezes você olha e fala, Jesus falando, perdoar 70 vezes 7, que exagero, Jesus, que exagero. Olha o que esses números mostram. Esses estudos identificaram que as pessoas sentem ofensa, se sentem ofendidas ou indignadas, por uma média de 5% do seu dia. 5% do tempo que ela ficou acordada, é o tempo que ela, em média, passa se sentindo ofendida ou indignada. Você está vendo como ofensas, indignação, necessidade de perdoar e ser perdoado é uma realidade da nossa vida. Não apenas a pessoa passa essa média por dia, 5% do tempo que passou acordado, me ajuda na matemática aí. Se a pessoa passou 10 horas acordado, pelo menos 10 horas são 600, ela passou pelo menos 30, pelo menos meia hora do dia, se sentindo ofendida, se sentindo indignada. Arredonda isso, sei lá, para 16 horas por dia, a gente vai para quase 1 hora do dia. Agora você imagina, isso parcelado. Tem gente que particiona isso, sente um pouquinho ofendido, indignado de manhã, do meio-dia, no meio da tarde, no meio da... Pessoas, e tem gente que vão olhando essas ofensas, essas indignações, e elas resumem, porque muitas vezes são intensas. Ela acaba olhando mais para isso, para as ofensas, do que para as alegrias que ela passou durante o seu dia. E Jesus está dizendo, escute, existe uma realidade no reino dos céus. Se você ficar preso nas cobranças, se você ficar, não preso, né? Se você ficar aprisionando as pessoas nas suas cobranças, você vai ficar aprisionado também. Resumindo, o que é o perdão? Dentro desse exemplo que Jesus nos deu, o perdão é você olhar para a pessoa e dizer assim, escuta, você errou comigo, grande ou pequeno, mas eu não vou ficar te cobrando essa dívida. Quando você decide perdoar, você está dizendo, escuta, você não está mais me devendo. Esqueceu de me ligar, esqueceu de me dar os parabéns, esqueceu de mim, esqueceu de conversar comigo, esqueceu de olhar para mim. Escute, isso me ofendeu. E cada um tem o seu nível de ofensa, cada um tem a sua gravidade, né, daquele comportamento. O perdão é isso, é o seguinte, isso me gerou, eu fiquei esperando você me ligar, eu fiquei esperando a sua mensagem, eu fiquei esperando você conversar comigo, eu fiquei esperando você conversar comigo,
Você não fez o seguinte, você não está me devendo, você não está me devendo, você não está me devendo isso. Não precisa se esforçar para me pagar isso. Não precisa me mandar 5 mensagens amanhã. Não precisa me ligar para compensar. Está tudo certo. Levanta a sua mão direita e fala comigo, está tudo certo. Chacoalha alguém perto de você e fala para ele assim, fala assim, você precisa aprender a deixar tudo certo. Você quer ver quando a pessoa tem dificuldade de perdoar, ou às vezes não é nem dificuldade de perdoar, é dificuldade de entender o que é o perdão? Quer ver só? Ela não recebeu a mensagem, ela não recebeu a ligação, ela não recebeu o parabéns, seja o que quer que for. E ela diz assim, você não me deve mais isso. Só que na outra semana a pessoa faz a mesma coisa. Ela não liga de novo, ela não manda mensagem de novo, ela erra no mesmo lugar. Aí passa outra semana, ela fez a mesma coisa de novo. Aí chega uma hora que a pessoa chega para ela e diz assim, olha, é o seguinte, não dá mais para a gente ser amigo. Não dá mais para a gente ser irmão. Não dá mais para a gente ser, não dá mais para você ser meu líder. Não dá mais para ser seu discípulo, não dá mais para você ser meu discípulo. Por quê? Porque olha, 3 semanas atrás você não me mandou mensagem, semana passada você não me mandou mensagem, e eu te perdoei a primeira, te perdoei a segunda de novo, você não mandou mensagem, eu te perdoei a terceira, agora você fez de novo, então, está vendo? Olha, 4 vezes você não me mandou mensagem, então não dá mais para a gente ser. Sabe o que você está dizendo? Você está dizendo assim, olha, eu continuo te cobrando de 4 semanas atrás, de 3 semanas atrás, de 2 semanas atrás, e agora a dívida se tornou grande demais, não tem como eu liberar você dessa dívida, então está aqui a sua punição. Punição, não somos mais amigos, estamos todos de mal. Isso acontece muito no relacionamento entre pais e filhos. Isso acontece muito entre relacionamentos dos filhos com os pais. Isso acontece muito nos casais. Olha aqui, 10 anos atrás você fez isso, 5 anos atrás você fez isso, ano passado você fez isso, agora você fez de novo, quer saber? Não dá mais. Não dá mais para a gente namorar, não dá mais para a gente ser noivo. Sabe o que você está dizendo? Você está dizendo, olha, na verdade, eu nunca liberei você do que você me devia. Está fazendo sentido para você ou não? Sim ou não? Perdão é uma decisão jurídica. Perdão, apesar de mover nossas emoções, ela fala mais sobre justiça. Quando você perdoa, você está dizendo que essa dívida não existe mais, você está tendo a oportunidade de exercer, preste atenção nisso que eu vou te dizer agora, quem está me ouvindo diz arena, você está tendo a oportunidade de exercer o comportamento mais forte da eternidade, que é a graça. O que você fez tem peso, a dívida é grande, mas você não precisa me pagar. Eu não vou te cobrar mais por isso, e eu não vou te punir por isso. Eu não vou te colocar na cadeia, eu não vou te colocar na geladeira, eu não vou ficar sem falar com você, eu não vou te odiar, eu não vou falar mal de você para os outros, de uma forma de levar uma punição, os outros saberem o que você é, o que você fez, entende? É exercício da graça. E quando você não tem um coração que libera a graça, o que Jesus está dizendo é, o seu coração nesse estado não consegue também receber a graça que Deus tem para liberar sobre a sua vida, porque você ainda não entendeu o que é a graça. É por isso que você encontra muitas pessoas, preste atenção no que eu vou te dizer agora, quem está me ouvindo diz arena. Você encontra muitas pessoas que não conseguem perdoar a si mesmo. Elas olham para um grande erro, elas olham para uma grande falha, que consequentemente gerou uma grande perda, e elas dizem, bom, por causa da perda, por causa da dívida, por causa desse preço que eu estou pagando, eu não consigo me perdoar, e elas vivem aprisionadas. Que o homem que não queria quitar a dívida, perdoar a dívida, fez foi colocar o outro na prisão. Só que fazendo isso,
ele mesmo se tornou aprisionado. Viu o que aconteceu na parábola que Jesus está contando? A realidade do reino dos céus. O reino dos céus é um reino de liberdade. Quando você libera os outros, você anda em liberdade. Cadê os livres aí? Dá um abraço para Jesus. Um aplauso para Jesus, um abraço, né? Já a gente vai dar um abraço, mas agora é um aplauso para Jesus. Quando você libera, você está se liberando. Quando você aprisiona, você está colocando a sua vida no caminho do aprisionamento. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 31 e versículo 32. Efésios 4, 31 e 32. Longe de vós toda a amargura, que é isso que a cobrança das dívidas fazem. Toda a amargura e cólera. Sabe, cólera é raiva, ira, gritaria, blasfêmias, palavras descontroladas, palavras de ofensa, palavras ofensivas, né, graves, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Qual foi o motivo daquele homem não ter perdoado os R$75? Porque ele esqueceu que ele devia 20 milhões e foi perdoado. Ele desconsiderou isso. Ele desconsiderou a graça. Ele esqueceu quem ele era. Ele esqueceu o que ele tinha feito de errado. Ele esqueceu quão grave eram as suas falhas. Falta de perdão é uma declaração de orgulho e soberba. Eu sou bom, eu não erro, eu não devo, eu não preciso de perdão. Então eu não posso tolerar você errando e falhando comigo. Eu esqueci da graça, eu não preciso de perdão, eu não erro, eu sou bom. Então você traz as pessoas para esse mesmo nível. Você diz, bom, é o seguinte, como eu não erro, isso aqui para mim é inaceitável. Então eu vou te cobrar emocionalmente, eu vou te cobrar financeiramente, eu vou te cobrar espiritualmente. E o que a Escritura está dizendo é, esse não é o caminho do cristão. Nosso caminho é perdoar uns aos outros, como também em Cristo perdoou vocês. Se você olha para a sua vida, não tem erro, não tem falha, não tem pecado, isso é um grande indicativo que você é um aprisionador. Você não libera, não perdoa, não tolera os outros. Quando nós aprisionamos, a parábola diz, você está no caminho para o seu próprio enjaulamento. Fala misericórdia, Jesus. Colossenses 2,13, a Escritura diz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, removeu. Quanto vocês estavam mortos nos seus pecados na circuncisão da carne, eles deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Enquanto mortos, Ele deu vida. Como que você dá vida? Perdoando pecado, perdoando o erro. Alguém errou com você? Preste atenção aqui, olha a grandeza que você está fazendo. Quando você perdoa alguém, quando você deixa de cobrar alguém, quando você deixa de acusar alguém, quando você deixa de ficar insistindo, explicando para a pessoa o quanto ela errou e quão grave foi. A Escritura diz, quando você faz isso, você está dando vida para a pessoa. Cadê os liberadores de vida do reino dos céus aqui, em nome de Jesus? Dá um aplauso a Ele pelo seu comportamento de vida. Aleluia! Olha só, Hebreus 12:15, atentando, cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Cuidem, fiquem atentos, para que as cobranças, sabe, essas sementes de cobrança, gerem um coração amargurado, que essa amargura, essa cobrança, toda hora alguém está te devendo, toda hora alguém erra com você, toda hora é intolerável, toda hora eu vou sair da equipe, toda hora eu vou sair da célula, toda hora eu vou sair da igreja, toda hora eu vou sair dessa casa.
não vou mais morar aqui com os meus pais, vocês erram muito comigo. Ele está dizendo, se você vive assim, cobrando, se você é vítima o tempo todo, ele diz, escuta, essas sementes vai brotar no seu coração, isso é uma contaminação, e você vai contaminar outros, porque você vai levar essa cobrança para os outros, e vira um ciclo destrutivo. Levanta a sua mão e fala, está amarrado em nome de Jesus. Mateus 6,12, olha Jesus ensinando sobre a oração. Mateus 6,12. Perdoa-nos as nossas dívidas, as nossas falhas, os nossos erros, assim como nós também perdoamos. Perdoa, Senhor, eu errei, eu falhei, eu entendo que eu sou dependente da graça, eu entendo que a sua instrução, a sua direção, eu entendo que o reino dos céus é assim, eu entendi o reino dos céus, e o reino dos céus é assim, as pessoas erram, as pessoas falham, elas se frustram, o reino dos céus funciona assim, mas o reino dos céus não funciona, não opera em cobrança contínua de dívida, em aprisionamento por causa de dívida. Eu libero. Então, Senhor, agora eu estou diante do Senhor pedindo também, errei, falhei, vacilei. Então eu preciso do seu perdão. Eu faço isso com os outros. Olha, eu tenho esse crédito com o Senhor. Eu estou operando dentro dos princípios do reino dos céus. E eu que perdoo a tantos, agora estou necessitado de perdão também. Versículo 14, versículo 15, Mateus 6 ainda. Se perdoarem uns aos outros as ofensas, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Então nós vivemos nesse ciclo de necessidade de perdão. O perdão do próximo, porque eu erro com ele. O perdão meu para os outros, porque eu erro com os outros. O perdão de mim, para mim mesmo, porque eu erro comigo, eu falho comigo. E eu preciso também do perdão do meu Deus. Quando eu aprendo a liberar perdão, quando eu aprendo a perdoar os outros, a mim mesmo, eu coloco o meu coração diante do Senhor e digo, Senhor, eu preciso do seu perdão também. Versículo 15, ele diz, se porém não perdoarem uns aos outros as ofensas dele, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Olha que profundo isso. Sabe, muitas pessoas não entendem a gravidade de ficar cobrando, de ficar guardando rancor, guardando ofensa, guardando dívidas. Elas não entendem que isso bloqueia o relacionamento com Deus. Se você não tem o perdão do Senhor, se você não recebe o perdão do Senhor, como você vai se aproximar dele? Você está anulando a eficácia do sangue. Escuta, falta de perdão é um dos meios de operação do espírito de anticristo nesses tempos. Deixa eu te dizer uma coisa, olha aqui, vou te contar abrir para você algumas coisas que eu vejo como pastor. Eu vejo cristãos, eu vejo crente que se acha bom, que se acha inteligente, que se acha maduro na fé, e de repente chega para mim e diz, pastor, vou sair da igreja, por quê? Por causa desse irmão, daquele irmão, dessa situação, da outra situação. Eu digo, como você pode se achar maduro, se você não consegue exercer o principal fundamento da sua fé? Porque sem perdão nem crente você era. Se você não recebe perdão, reconhece seus erros e falhas, se você não confessa o seu perdão para Deus, e o sangue de Jesus é para quê? Então, se você não precisa de perdão, você não precisa do sangue de Jesus. Então você veio para Cristo, você veio para o corpo, com esse princípio básico, é a primeira coisa, necessidade de perdão. Aí as pessoas se acham maduras, teólogas, grandes, espirituais, e não conseguem exercer um fundamento básico da fé, que é o perdão. Em nome de Jesus, essa palavra vai levar você a um grande amadurecimento, em nome de Jesus Cristo. A falta de perdão não vai tirar você do lugar que Deus te plantou, falta de perdão não vai tirar você do lugar que Deus tem para você, falta de perdão não vai tirar você do destino que Deus tem para você. Dá um aplauso para Jesus bem forte. Mais forte, mais forte. Um aplauso generoso ao Senhor. Aleluia. Lucas 23, 34. Lucas 23, 34.
aqui a gente encerra, olha o que a Escritura diz. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas deles, lançaram sortes. Olha o que Jesus está fazendo. Pai, eu posso cobrar deles, eu posso cobrar o erro deles, eu posso cobrar a falha deles. Olha o que eles estão fazendo. Olha quão grave é o pecado que eles estão cometendo. Mas Jesus diz assim, orando, intercedendo por eles: Pai, aqui eu não vou cobrar eles disso. Eu não quero que o Senhor cobre eles disso. Libera isso, não cobra não. É um preço impagável. Eles nem sabem o que fazem. Ó, presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Sabe por que muitas vezes você retém o perdão no seu coração? Porque você quer que a outra pessoa rasteje, se humilhe e implore pelo seu perdão. Não, eu quero que venha falar comigo pessoalmente. Confessa aí que você errou. Confessa aí que você falou mal de mim. Confessa, falou ou não falou? Seu miserável, mentiroso, fofoqueiro. Fala que você não presta. Sabe, às vezes, aí a pessoa, a condição para liberar o perdão é essa. Confessa aí, vai, quanto você não presta. Aí eu vou te liberar dessa dívida. Jesus está dizendo assim: cara, sai desse nível. Você vai ficar esperando os outros reconhecerem a grandeza do estrago que eles fizeram para depois você liberar perdão? Jesus diz aqui, ó, pai, eles nem sabem o que eles estão fazendo. Eles nem sabem o que eles estão fazendo. Eles não vão reconhecer a gravidade do que eles estão fazendo. Eles não vão reconhecer o quanto está doendo. Eles não vão reconhecer quão injustamente eles estão se comportando. Tu quer saber, pai? Eu não vou ficar dependendo do reconhecimento deles, né, do erro, para eu poder perdoar. Não, quer saber? Pai, perdoa. Eu não vou cobrar essa dívida deles. Eles estão liberados. Eu não vou ficar aprisionado, esperando que eles paguem algo de grave que fizeram contra mim. Como está seu coração hoje, referente às dívidas, ao que outros te devem? Quão bom cobrador você é? Eu estava lembrando aqui agora, eu tinha 13 anos de idade, e eu arrumei um emprego num posto de combustível. Eu era um cobrador. Sabe, cidade pequena que as vendas eram tudo fiado? Aí eu pegava aquela pastinha de cobrança e eu ia na casa dos caras que compravam, colocavam combustível, comprava na loja de conveniência, eu ia lá receber, e eu voltava e não recebia de ninguém. Aí a dona do posto me chamou e falou assim: eu vou ter que despedir, vou ter que mandar você embora, porque você é um péssimo cobrador. Eu lembro que eu fiquei mal, envergonhado, e hoje eu estou lembrando dessa declaração que ela fez, e estou dando glória a Deus no meu coração. Que bom que eu sou um péssimo cobrador. Dá um aplauso para Jesus aí, você está me entendendo. Quão bom cobrador você é. Tem pessoa que cobra bem pra caramba. Tem pessoa que fica quieto, faz cara fechado, faz cara de vítima, faz cara de dor, faz jeito de dodói, demonstra que está sofrendo, que está doendo. Por quê? Porque ela quer que a outra pessoa venha. O que aconteceu com você? Você me magoou. É que tanto. Foi muito, foi demais. O que eu fiz? Eu nem sei. Você não me deu bom dia. Você passou na igreja, nem olhou para minha cara. Eu não sei o que eu te fiz, eu te amo tanto. Você faz vítima, é uma excelente cobradora. Em nome de Jesus, a partir de hoje, que você seja um péssimo cobrador. Seja um péssimo cobrador em nome de Jesus. E seja um excelente perdoador. Amém? Fica de pé em nome de Jesus.